Nesta palestra de hoje, vamos refletir sobre mais um capítulo do Livro dos Espíritos. No final desse capítulo, temos as leis. Lei de adoração. Vamos falar sobre a prece. O tempo todo a espiritualidade amiga está nos convidando, a realizar a prece, nos alerta que é a ferramenta que devemos utilizar todos os dias para buscar equilíbrio, paz. A primeira pergunta que aqui encontramos, em que consiste a adoração? Qual é a finalidade da adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. E aí ele pergunta: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? É um sentimento inato. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então somos filhos de Deus, temos o potencial divino em nós, Então só temos que buscar esse Pai, buscar a Deus. Ela faz parte da lei natural, porque é resultado de um sentimento inato no homem. Encontramos em todos os seres humanos esse potencial divino, E a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que Deus vos observa. Então, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias e que não se tornam melhores para os seus semelhantes, está totalmente enganado com relação a isso. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus. Aquele que só tem aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento, mas está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. E ele continua falando da vida contemplativa. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem. Se tornam inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal, não é? Então, essa questão de vida contemplativa não é o caminho. Nós tivemos o maior exemplo, que foi o Mestre Jesus, que saía andar, encontrar as pessoas, fazer levar os seus ensinamentos para vários lugares. Então, não é certo você se isolar, ter uma vida contemplativa, de meditação, achando que está fazendo certo, para Deus. Não é isso. Não é isso que a espiritualidade amiga nos ensina, nos alerta. Nós temos que viver no mundo, junto às pessoas. E quando temos o conhecimento do Evangelho, mais ainda, O mundo nesse momento está doente. Nós temos que compartilhar essas informações que já conhecemos, acalmando os corações, falando do Evangelho, dando o exemplo. Não podemos nos isolar numa vida contemplativa
em prece e não fazer o que tem que ser feito, né? É isso que ele está falando aqui. E ele começa a falar sobre a prece, no item 4. Vejam, a gente fala de meditação e de prece. É fé no silêncio, né? Refletir sobre isso. É aquelas palavras que saem do nosso coração. A prece é agradável a Deus? A prece sempre é agradável a Deus, quando citada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Então veja, não valem tantas as muitas palavras, mas o sentimento que você coloca quando eleva o pensamento a Deus. E a espiritualidade sabe, conhece o seu íntimo. Então, quando elevamos os nossos pensamentos em prece sincera, verdadeira, são todas ouvidas, tenhamos a certeza disso. E a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. E pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então lembremos, porque nós lembramos só de pedir. Mas será que nós agradecemos todos os dias por mais um dia, pelo corpo perfeito, pelo alimento que temos, por onde morar, São tantos que não têm essas coisas que nós até esquecemos de agradecer. E louvar a Deus. Quando acordamos, aquele dia lindo, o sol a brilhar, as flores, os pássaros, vamos agradecer a Deus, porque tudo é sua criação, Então, na prece, a gente pode louvar, pedir e agradecer. Lembremos disso. Podemos sim pedir ajuda, mas não só pedir, Pedir a solução dos nossos problemas, pedir dinheiro, pedir coisas materiais, não. Vamos pedir força, coragem, resignação. Vamos agradecer também, porque todos nós temos muito a agradecer a Deus. Só a oportunidade de estarmos encarnados, Pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Sim, o hábito da prece faz com que ele se torne mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedimos com sinceridade. Então é o que eu falei, Quando a gente faz uma prece com fervor, com confiança, pedindo a Deus força, coragem, paciência, Ele vai ouvir e vai nos enviar bons espíritos para nos ajudar. E é por isso que se torna um hábito, a gente vai melhorando a cada dia, vai compreendendo o porquê do sofrimento, não vamos ficar chorando, desanimados, vamos tentar nos fortalecer e buscar soluções, E com a ajuda dos espíritos amigos vamos conseguir. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter? O essencial não é orar muito, mas orar bem, Então nós temos que ter muito cuidado com a prece somente dos lábios e não do coração. Então muitas pessoas fazem da prece uma ocupação, um emprego do seu tempo, mas não um estudo de si mesmas, Então a prece é um estudo. Nós temos que nos conhecer, saber o que estamos sentindo e pedir ajuda a Deus,
Então, esse é o problema. A prece sempre é boa, mas nem todos a realizam da maneira verdadeira e sincera, né? Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Com certeza, né? Deus sabe discernir o bem e o mal. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas, Deus compreende, o arrependimento é o primeiro passo, mas ele tem que se esforçar por mudar a sua conduta, né? E as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então nós devemos sim nos observar, reconhecer os nossos erros, pedir perdão pelas faltas, pedir força e coragem para continuar a caminhada, para consertar os erros e fazer o melhor a partir daquele momento, né? É assim que funciona. Não adianta se arrepender, pedir perdão e não ter o esforço da mudança. É isso que os Espíritos quiseram dizer aqui, né? Pode-se orar utilmente pelos outros? Com certeza, né? Quem está fazendo a prece está com a intenção de fazer o bem e toda prece atrai os bons espíritos que se associam ao bem que desejam fazer. Então, devemos sim orar por todos, por qualquer pessoa que conhecemos, pedindo aos bons espíritos que possam auxiliar pela paz do mundo, pela paz do nosso país. Toda prece é ouvida, né? Tem o seu valor. Então é muito salutar esse hábito. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Então, quando fazemos uma prece por alguém, é um ato dessa vontade. Se ela for sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, sugerindo-lhes bons pensamentos, darem a força necessária. E sempre lembrando, prece sincera do coração, né? É tudo, e a dos lábios não é nada. Preces decoradas, sem colocar um sentimento, mecanicamente, não tem o valor devido, né? E aí Kardec faz uma pergunta muito interessante, que é: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus, e as que devem ser suportadas até o fim, né? Mas tem situações que podem, né, ser mudadas. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força, com coragem, para suportar as suas provas. Sendo assim, nós vamos passar pelas situações com mais força. As provas vão parecer menos difíceis. Por isso que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque ela vai dar força, né, para nós. Isso já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, né? Deus não pode mudar a ordem da natureza. Tem algumas situações que nós temos que passar, fazem parte das nossas provas e expiações, mas com certeza vamos ter muita ajuda, vamos conseguir entender e passar pela situação mais resignados, né?
Isso que é muito importante. Muitas vezes nós pensamos que Deus não nos ouviu. Por que não fez um milagre em vosso favor? Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Mas com certeza foi Ele que vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço que está passando. Então, a ajuda chega. Muitas vezes nós não conseguimos compreender, perceber, mas sempre a nossa prece vai ser ouvida e nós vamos receber ajuda, sim. Mais uma pergunta: é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? A prece não pode ter efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio sempre, O infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. Pela prece, nós podemos provocar o arrependimento e o desejo daquele espírito se melhorar. Então é muito importante, sim, fazermos a prece por todos aqueles que desencarnaram, por todos aqueles espíritos sofredores, porque vão auxiliar a todos, abreviar as suas penas, Então, com certeza, orar por todos esses espíritos que necessitam é muito importante, muito necessário. E assim ele termina o capítulo nos alertando que o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. E essa recomendação ela implica de empregar todos os meios possíveis de testemunhar a afeição aos outros. Não é verdade? Então podemos orar aos bons espíritos, que são os mensageiros de Deus, os executores dos seus desígnios, mas também devemos orar por todos aqueles, pelos nossos inimigos. Jesus também nos ensinou: amai os vossos inimigos. Por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. E é muito importante, porque é assim que vamos nos reconciliar, é assim que o perdão vai acontecer. O amor recomendado aos homens pelo Cristo, só aumenta quando todos obedecem essa lei do amor e de união que deve ser sentida por todos os seres. É a lei divina que deve conduzir ao objetivo final. Então, muita gratidão a Deus por esses ensinamentos. Lembremos dessa questão da adoração, que realizamos através da prece, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso Espírito protetor, aos benfeitores amigos, porque esse é o caminho de nos fortalecermos, de ampliarmos a nossa fé, construirmos uma fé fortalecida, quando sentimos ali a presença atuante da espiritualidade, nos auxiliando na nossa caminhada. Que a tua paz possa envolver nesse instante a todos os corações que nos ouvem. E aproveitamos para agradecer, sim,
porque esse momento de estudo, de reflexão, num tema tão necessário para todos nós, é muito, muito importante. Então fica aqui a nossa gratidão, o nosso pedido pela paz do mundo, pelos países em guerra, que a espiritualidade amiga possa proteger e atuar sobre todos os dirigentes. Sabemos que nada acontece sem a sua permissão, Senhor, e por isso nesse instante te pedimos que seja feita a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Uma boa semana para todos. Olá, como estão todos? Então vamos dar início ao nosso encontro, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo o amparo e a proteção. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e a mais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e em novos erros, e livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus, a Jesus. E hoje, como o tema do nosso encontro, eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, do item 10. É uma passagem de um espírito protetor, que foi escrita em Lyon, 1860. Falando sobre a importância da caridade, né? Como praticar essa caridade, que na verdade caridade seria o quê? O amor, né? O amor em movimento, a ação que nós tomamos referente àquilo que nós estamos aprendendo referente a um sentimento. Então eu tenho um sentimento, que é o amor, o respeito pelo próximo, né? E eu posso praticá-lo das mais variadas formas, né? Então Jesus nos trouxe esse amor, né, através de exemplos, não de palavras, mas de exemplos, né, que foram ali descritos ali nas parábolas pelos apóstolos, né? E aí nós temos hoje a oportunidade de estudar através das obras de Kardec, né, nas mais variadas formas. Então temos ali a parábola no início do capítulo, temos uma explicação de Kardec sobre aquelas parábolas e reforçando essas ideias de uma forma ainda mais simplificada para o nosso entendimento, as instruções dos Espíritos. Então eu separei aqui uma passagem bem interessante para a nossa reflexão, falando sobre essa questão da caridade, né? Porque muitas dúvidas aí podem nos tomar. Mas como eu devo praticar a caridade? Né? Como fazer? O que seria essa caridade? Né? Então, as dúvidas elas são as mais variadas. E nós não devemos nos preocupar muito com essa questão de achar que, poxa, eu estou frequentando uma casa, estou buscando uma doutrina ali, um esclarecimento, mas eu não sei nem o que é caridade, o que significa, não tem problema. Venha, né, com as dúvidas e busque, o importante é buscar esse esclarecimento, que com certeza terão as respostas necessárias ali, cada um de nós, nas nossas buscas. E esse esclarecimento é que vai nos fortalecendo, tá? Vai nos proporcionando ali novas ideias, vai nos proporcionando novos caminhos, só vai enriquecendo ainda mais a nossa caminhada, que é muito importante, né? Afinal de contas, essa encarnação, né, a vida que nós temos, é uma oportunidade abençoada a cada um de nós. Tá? Então vamos lá dar início no capítulo. Meus amigos, tenho ouvido muito de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? Então é aquilo que nós comentamos. Se olharmos apenas a caridade, né, quando queremos praticar essa caridade apenas de uma forma, né? Então, essa é a reflexão que a gente tem que ter. Como fazê-la e quais as formas? Né? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras.
Podeis fazê-lo em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamentos, tá? Porque nós podemos praticar essa caridade através dos nossos pensamentos. Como? Os nossos pensamentos, ele tem uma força muito grande, né? Nós sabemos a importância desse pensamento. Através desses pensamentos que nós emitimos a todo momento, nós podemos atrair, nós podemos direcionar uma energia, né, através de pensamentos positivos ou não, tá? Então, se eu tiver pensamentos positivos, se eu quiser mudar uma sintonia ou algo que esteja acontecendo comigo, eu vou atrair energias boas para mim. Agora, se eu quiser direcionar um pensamento positivo para alguém próximo a mim, que precise, eu vou contribuir para a melhora também, de atrair, né, de atração de coisas boas para aquela pessoa, onde eu estou direcionando o meu pensamento, desde que ela esteja ali apta a receber em algum momento, jamais há de se perder, tá? Pelo nosso planeta, posso direcionar um pensamento positivo? Sim, com certeza. Esse pensamento positivo vai em auxílio daqueles que precisam, que vão sendo sintonizados com outros tantos. E direcionados também pela espiritualidade amiga, tá? Então, pelo pensamento eu posso praticar essa caridade. É uma forma de caridade, é algo bom, né? Então eu estou vibrando, eu estou querendo o bem, eu estou desejando o bem, eu estou emitindo um pensamento positivo, que aquela pessoa esteja bem, que aquele local se refaça, que os bons espíritos auxiliem ali na reconstrução. Eu emito pensamentos bons, eu penso em coisas boas e mando esses pensamentos para aqueles que necessitam, com certeza. Além de auxiliar, eu estou praticando essa caridade. E em palavras, né? Todos nós podemos direcionar palavras que vão auxiliar aqueles que precisam. Quando temos alguém ao nosso lado, o próximo, que esteja ali passando por momentos de aflição, desequilíbrio, eu posso direcionar palavras positivas que irão ajudar. Se acalme, fique bem, confie em Deus. Há de ser uma fase. Então essas conversas, além de acalmar, elas também fazem o bem. Isso significa caridade, que é um ato, né? Um ato bom em favor do próximo. E as ações, né? De você ir lá, dedicar o seu tempo, fazer uma sopa, construir ali, costurar uma roupa, doar, pegar os agasalhos que eu tenho, as roupas que eu posso doar, eu tenho a ação, a mobilidade, então eu estou praticando essa caridade, esse amor em movimento, né? Então essas aí são formas que a gente pode praticar além da caridade material. Tá? Então olha aí quantas possibilidades que nos são postas, né? Que nós temos a oportunidade de poder praticar a todo momento, né? E quando fazemos o bem, né, atraímos coisas boas para nós, nos fortalecemos e vamos ali praticando aquilo que Jesus nos deixou como caminho da felicidade, das construções da nossa vida, que é o amor. Então esse amor ali movido pela ação, pelos pensamentos, pelas palavras, vão nos fortalecendo para que a gente possa sempre seguir mais além. E aí ela dá alguns exemplos. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido, uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo. Eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei e vede agora, sou feliz. Aos anciãos que vos disseram, é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei, é inútil, a justiça de Deus é igual para todos, lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que já viciadas pelas más companhias perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações. E dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temei repetir frequentemente essas doces palavras
que acabarão por germinar as suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles verdadeiros homens. Essa também é uma forma de caridade, né? Então, olha quantas possibilidades, através do nosso querer, nós podemos construir ao redor de nós, né? Então, muito se fala sobre mudanças, né? Nós falamos muitos sobre a questão da transição, da mudança do planeta, enfim, de tudo que está acontecendo, né? Mas nós não podemos nos esquecer e nem nos apegar na questão de uma data, por exemplo. Vai ser daqui a 10 dias, é um exemplo só. Nós temos que tentar começar agora. Então, se eu tentar começar agora, buscar, né, essas reflexões, né, o trabalho, enfim, entender um pouco e, de certa forma, aí, tentar, em alguma possibilidade, praticar essa caridade, sair ali do meu círculo, né, da onde eu estou, e olhar, né, ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo, né, e de alguma forma tentar fazer algo, não só por mim, mas pelo meu meio, né, com certeza nós estaremos ali participando dessas mudanças também, né, que são tão importantes e estão acontecendo realmente no nosso planeta, né. Nós vivemos aí um momento de planetas de provas e expiações, né? Por isso que muitas situações ainda acontecem bem difíceis aqui no nosso planeta. Mas tudo há de se transformar para melhor, né? Tudo há de se modificar. Mas para tudo há um tempo, né? Então nós podemos começar agora as nossas reflexões, trazer esses ensinamentos ali, substituir velhos hábitos por novos, por que não? Tentar alguma coisa diferente na nossa vida, então, com certeza nós já estaremos ali buscando essas mudanças, essas melhorias que serão benéficas para as nossas vidas, né? Então, importante, quem não quer se melhorar, né? Quem não quer buscar ali um outro caminho, quem não quer tentar alguma coisa que de repente possa auxiliar, por que não, né? E é tudo isso que nos está sendo posto, ofertado, através de Jesus, através dos nossos amigos espirituais que nos deixam obras de esclarecimento, né? Direcionamentos. Então, vale a pena. Muitos de vós dizeis ainda: somos tão numerosos na terra que Deus não pôde ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia a que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo de vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia que ela vos dará bons conselhos. Por vezes consegues entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, e tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos vossos conselhos. Tá? Então, acreditar, né? Acreditar nas coisas boas, acreditar nas mudanças, acreditar num Pai amoroso, acreditar, exercitar a nossa fé, tá? Para acreditar é necessário o esclarecimento, que possamos nos esclarecer. E é esse o convite que recebemos a todo momento. O esclarecimento. Ninguém simplesmente quer que tudo seja aceito de uma forma bagunçada, mas ao contrário, que seja aceita, mas através do esclarecimento, de nos esclarecermos, que é o convite que a doutrina espírita nos faz a todos, né? Então, por isso que todos os assuntos são abordados de todas as maneiras, para compreendermos quem é Deus, nosso Pai,
Jesus, o Mestre, os ensinamentos, a questão da fé, né, que na nossa condição ainda é muito vacilante, aprender um pouco sobre como exercitar essa fé, como buscar essa fé. Então venha do jeito que, né, do jeito que cada um está, e busque, porque se buscar achareis, né? Já dizia o Mestre Jesus. Então todas as questões aqui que nós vivenciamos podem e devem ser ali fortalecidas, praticadas, melhoradas, né, através do esclarecimento, tá? Que é muito importante, é o que a doutrina espírita nos chama a todo instante. Ao esclarecimento, se esclareça, creia, mas saibas por que crer. Bom, e aí ele termina aqui com uma mensagem, nos dizendo a todos: meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira, e eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e dela recebeis a felicidade e a consolação. Então, é muito importante, né? Quando nós saímos ali do nosso ciclo de ação, então vamos pensar assim, vamos deixar por alguns instantes de olharmos para a nossa vida, para as correrias que nós temos ali no nosso dia a dia, né? As nossas tarefas, e vamos pensar no próximo, alguém que vem à nossa mente, que esteja ali também passando pelas situações ali que muitas vezes não idênticas, mas parecidas ou não, mas que tem ali suas atribulações, suas dificuldades, né? Aquele que também está lutando, está buscando ali da sua forma. E se eu puder enxergar esse irmão, né, essa pessoa, que também necessita ali de algo, assim como eu também, e que eu possa ali por um momento, através de um pensamento, através de uma palavra, ou então em ações, olhar por aquela pessoa. E com certeza isso é o significado da caridade e do amor. Quando olhamos ao nosso redor e veremos quanto podemos fazer pelo nosso próximo. Tá? Muitas vezes podemos nos perguntar, mas como eu vou fazer algo por alguém? Eu não recebo. Mas eu tenho muitas dificuldades. Ou então, como essa mensagem nos diz, que Deus não pode nos ver a todos. Não. Deus conhece a todos nós. Assim como Jesus, esse amigo querido que está olhando por cada um de nós, se felicitando em nossas buscas, nos encorajando a seguir adiante, enviando amigos nas necessidades. Então Deus age por aqueles que estão ao nosso redor em nosso auxílio. Então por que não fazer a mesma coisa? Buscar essas ações, exercitar essa caridade. Então não é questão de compreender profundamente a caridade, mas sim exercitar através do conhecimento. E veremos quanto podemos fazer, não só por nós, mas pelo nosso meio. E quando fazemos pelo nosso meio, estamos participando, né, e trabalhando pelas melhorias daquilo que nós queremos, para o nosso planeta, para o nosso país, para o nosso bairro, para as nossas ruas. Depende de cada um de nós buscarmos. Está tudo aí para nós. Então vamos olhar com carinho, refletir, simplesmente refletir. E vamos encerrando então. Então ficaremos com essa mensagem para as nossas reflexões. Agradecendo sempre a Deus, agradecendo a Jesus, pois se não fosse pelo Pai, nem aqui estaríamos. Pedindo que nos guie, que nos fortaleça, que nos dê coragem para seguirmos em frente. Agradecer a amigos queridos que nos amparam em nossa caminhada, pois jamais estaremos sós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus, ó Jesus.